Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, venha transbordar sobre você, dentro de você e através de você, no nome santo, precioso, bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos na presença do Senhor. Domingo, hoje, 4 de outubro de 2020. Já entramos certamente no 10º mês do ano de 2020. Daqui a pouquinho o Natal está batendo às nossas portas, mas vamos viver um dia de cada vez. Esse amigo que vos fala é o pastor Geraldo. Eu sou pastor ali da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, no município de Betim, Minas Gerais. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, com certeza, tem uma mensagem para o meu coração, para o nosso coração, nesta noite. Com certeza, o poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo vai operar maravilhas em nosso favor, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor de todos nós. Devemos de crer, porque se crermos, veremos a glória do Senhor. Amém, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Hoje, domingo, 4 de outubro de 2020. Nesta manhã, tivemos uma Santa Ceia num culto presencial, ali na congregação. Foi uma bênção muito grande. Deus abençoou, falou conosco, trouxe um renovo para a congregação, um fortalecimento espiritual. Renovamos a nossa aliança com o Senhor na Santa Ceia. E hoje à noite, às 19 horas, a hora que essa mensagem entrar no ar, certamente teremos ali um outro culto presencial, onde com certeza o nosso Deus há de nos abençoar e nos abençoar bastante. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Vamos clamar ao Senhor por bondade, graça e misericórdia dele para conosco, para que ele venha nos abençoar, nos renovar, nos fortalecer, nos encher de bênçãos, de milagres, de maravilhas, também de vitórias, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai Celestial. Te damos graças por esse dia, te damos graças por essa noite, te damos graças, Senhor, por esse período de um calor intenso na cidade de Betim, Contagem, Belo Horizonte e certamente em outras regiões. Mas louvado seja o teu nome. Oh, meu Deus, em tudo devemos dar graças ao Senhor. Que o Senhor possa, nessa noite, abençoar a todos que hão de ver essa mensagem, certamente, meu Deus, hoje, amanhã, no decorrer das semanas, dos dias das semanas e até dos anos. A tua palavra permanecerá sempre viva e eficaz. E o poder do Evangelho venha trazer salvação, reconciliação, libertação, restauração, soluções de problemas, cura divina, milagres, maravilhas, prodígios, sinais miraculosos e vitórias extraordinárias. Pai de amor, o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai de amor, louvado seja o teu nome. Nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Invocamos o teu nome, Senhor,
e que a luz do Evangelho, o poder do Evangelho, venha certamente, meu Deus, iluminar o entendimento, quebrantar os corações, para que certamente, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, se totalmente cativo ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a nossa milícia, Senhor, das nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosíssima em Deus para destruir sofismas e fortalezas para louvor da tua glória. Aquilo que vem como resistência seja destruído pelo poder do evangelho. Aquilo chamado de sofisma, que é meias verdades, seja completamente subjugada, amordaçada, amarrada e proibida de agir no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê coração para entender, guardar e colocar em ação a tua palavra, à medida que a mesma foi ensinada, pregada e revelada. Ela traga edificação, exortação e consolação, porque a palavra da profecia tem este poder. Eu estou orando, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e que o Senhor possa, Senhor, me conceder graças para que eu possa fluir no Espírito Santo e nos excelentíssimos dons do Espírito Santo e no teu poder. E eu peço, Senhor Jesus, coopera com a pregação do Evangelho mais uma vez, nesta noite, neste dia, nesta noite, confirmando, Senhor, a palavra com milagres, bênçãos e vitórias para louvor da tua glória. Eu oro em nome do Senhor Jesus de Nazaré, crendo, Senhor, nas bênçãos, nos milagres e nas vitórias. Anai, de couvas, nai, de cantarábia subianda laba súbia. De couvas, nai, de cantarábia subianda laba subiandarás. Ó Senhor, eu creio no teu poder salvador, reconciliador, libertador, transformador e vivificador para louvor da tua glória. Ó Deus, a carne para nada aproveita. A palavra que eu irei pregar, meu Deus, é a palavra com certeza viva e eficaz. No nome do Senhor Jesus, ela é semente viva, é a tua palavra espiritual, poderosíssima, Senhor, para operar maravilhas na vida de todos para a glória do teu nome. Ó Senhor, ela é espírito e ela é vida para aqueles que crê. Porque, meu Deus, para aqueles que crê, o evangelho da cruz, o evangelho do reino é o poder do Senhor, para aqueles que crê. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Você crê, meu irmão, no poder do evangelho? Você crê no poder do evangelho da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos passar para a meditação da palavra do Senhor, que certamente nessa noite está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, do versículo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 10. Com certeza que faz parte da primeira viagem missionária de Barnabé e também de Saulo de Tarso, que também é conhecido como Paulo, mas simplesmente o Paulo é revelado com certeza por Lucas, o médico amado, em Atos, capítulo de número 13, na hora que eles saíram, recomendados pelo Espírito Santo, e também pela igreja de Antioquia, onde eles foram chamados de uma maneira especial, eles congregavam ali, eles pregavam ali, saíram para a sua primeira viagem missionária. E o nome Paulo é revelado certamente
em Atos, capítulo de número 13, porque até então ele era apenas conhecido como Saulo de Tarso, ok? É Lucas que fala que Saulo, também chamado Paulo, é justamente no capítulo de número 13. Mas no capítulo número 14 ainda está na primeira viagem missionária, que tinha como líderes daquela viagem, certamente, Barnabé, Paulo e também o jovem chamado João Marcos, que os abandonou, certamente, não prosseguiu com eles, mas certamente que ainda está na primeira viagem. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim, versículo 1 do capítulo 14. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para as províncias circunvizinhas. E ali pregaram o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o ventre, ou seja, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Diga comigo: louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, irmãs, o tema da nossa reflexão de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo de número 10, é o poder do Evangelho. Irmãos, quando nós cremos no Evangelho, na palavra pregada, na palavra ensinada, na palavra meditada, nos momentos nossos devocionais com o Senhor, pode ter certeza que o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que crê. Não é o poder de Deus para a vida daqueles que perecem pela incredulidade, pelas dúvidas e aí por diante. Não. O Evangelho é o poder de Deus. Esse capítulo número 14, certamente, já estava no final da primeira viagem missionária de Barnabé com Saulo, que é o mesmo Paulo, e também de João Marcos, que na altura do campeonato, certamente, ele já tinha, ou na altura do texto, propriamente dito, ele já tinha os abandonado, não sei, eu falei isso aqui outro dia,
numa gravação, numa mensagem, não sei se numa live ou numa gravação, mas eu falei isso aqui outro dia. O dia que eu preguei ali sobre o apóstolo Paulo, de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a seguir, que o soldado executor estava apenas com a sua espada já afiada, aguardando uma ordem, certamente, dos seus comandantes ou do seu comandante, que a ordem haveria de vir de um maluco chamado, me parece que na era de Nero, que era o imperador romano, da execução de Paulo. Mas aí Paulo, de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, eu falei que ele estava pedindo a capa, porque ele esperava ainda passar mais um inverno, e pedindo os livros e principalmente os pergaminhos. Foi nessa mensagem que eu falei sobre o jovem pastor Timóteo, ou melhor, sobre Marcos, que Paulo falou com Lucas, que era para trazer Marcos, porque Marcos era muito útil no ministério de Paulo. Mas aqui, certamente, ele tinha os abandonado. Não sei se por meninice, não sei se por medo, não sei se por afazeres maiores que ele tinha, porque certamente eu falei isso aqui, que dos evangelhos das cartas foi o primeiro a ter sido escrito, é Marcos, não é Mateus, é Marcos, não é Lucas e muito menos João. João foi o último deles, chamados evangélicos, 4. Mas Marcos foi o primeiro. Então eu estava dizendo isso aqui. E aqui, propriamente dito, já era o final da viagem, primeira viagem missionária deles, que Marcos já tinha os abandonado. E aqui, certamente, nós vemos, irmãos, o poder do Evangelho. O Evangelho tem poder. Quando nós cremos na pregação do Evangelho, ao poder da salvação, ao poder da reconciliação, ao poder da libertação, ao poder da cura divina, ao poder de expulsar os demônios, ao poder de, certamente, meus irmãos, de operação de maravilha, de sinais e prodígios. E para confirmar o que eu estou dizendo, eu não estou pregando uma mensagem na introdução, algo vago, algo terreno, algo tirado da minha própria sabedoria, do meu próprio entendimento ou conhecimento. Não, não, não. Eu estou fluindo nas divinas revelações do Evangelho, na pessoa do Espírito Santo que nos revela. Mas aqui o texto é muito claro: Bíblia interpretando Bíblia. Não tem algo melhor para a interpretação da mesma que seja a própria Bíblia interpretando a Bíblia. O Espírito Santo, o escritor da Escritura, o inspirador da mesma, interpretar ela para mim e para você. Olha o que está escrito no versículo de número 1. Se eu tenho razão no que eu estou dizendo, ou se eu não tenho razão no que eu estou dizendo. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo, ou seja, pregaram o evangelho de tal modo, ensinaram a palavra de tal modo. Qual que é o resultado? O resultado está depois da primeira vírgula aí, ó, que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Os gentios começaram a receber o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho do poder, o evangelho da graça e da verdade, o evangelho que o Senhor Jesus Cristo mandou os discípulos pregar. Então, meus irmãos, aqui eu aprendo algo importante. Ponto 1. O evangelho funciona quando nós cremos, quando nós verdadeiramente abrimos o nosso coração e decidimos aceitar a pregação, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, que precisamos de um Senhor, com sincero arrependimento e o nosso coração totalmente inclinado ao Senhor do Evangelho. O Evangelho funciona. O Evangelho tem cura divina. O Evangelho tem prosperidade. O Evangelho tem promessa de vida eterna.
O evangelho tem promessa para restaurar a vida, restaurar relacionamento. Tem, porque certamente, a máquina, a locomotiva é a salvação. Mas quando eu e você aceitamos a palavra da salvação e rendemos totalmente a ela, vem certamente, meus irmãos, o novo nascimento, a conversão genuína, o batismo com o Espírito Santo, e certamente vem cura divina, vem libertação de vícios, vem paz, vem alegria, vem uma série de bênçãos quando nós aceitamos a locomotiva, certamente a máquina principal chamada salvação, porque o evangelho, a primeira bênção do evangelho é a salvação. Não adianta você ficar buscando cura divina sem ter a salvação, porque você pode ser curado, mas também ir para o precipício, que não é outro senão o inferno. Curado, mas vai para o inferno. Agora, se não for curado, mas se converter, se aceitar a pregação e fazer como aqui os judeus e os gregos creu e certamente foram batizados e permaneceu no evangelho, houve salvação. Se o Senhor curou, se tiveram fé para ser curado, as enfermidades foram curadas. Se tiveram fé e renunciar também os prazeres, os desejos, porque tem a nossa participação. O Senhor é poderoso para te libertar das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, mas nós precisamos de nos esforçar também. Porque aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que é para tu fazer, é tu que tem que fazer. O Senhor só vai fazer o que nós não podemos fazer. Isso é ensinamento. Isso não é conto de carochinha, não. Isso é verídico, isso é verdadeiro. Isso faz parte do Evangelho. Nós temos que nos esforçar. O esforçar, o tomar o reino pelo esforço, é fazer a nossa parte. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estás cansado, sobrecarregado e também oprimido. Qual que é a promessa? Eu vos aliviarei. Quem tem que vir ao Senhor? Os oprimidos, tristes e aí por diante. Por quê? Pensa você, se você está num processo de conversão, mas ainda continua gostando de tomar uma cerveja, e todas as vezes que você chega no supermercado, na primeira gôndola que você vai, é onde tem lá aquelas tais garrafa ou latinha. E compra, entope a sua geladeira. Ou então, todos os dias, você continua frequentando o mesmo boteco que você ia, ou o mesmo bar que você ia, ou o mesmo trailer que você ia. Ia lá fazer um lanche, mas também tomava de 1 a 51. Você acha que o senhor vai te tirar de lá? Ou vai proibir o dono de vender para você? É um posicionamento meu e seu. Senhor, eu estou fraco nessa área, me ajuda, por favor. E aí você terá a ajuda do Senhor. Mas é você que tem que resistir. Resistir. Porque senão, como é que fica? Como é que fica? Vai estar sendo, vai enganando e vai sendo enganado também aí por diante. Não, o evangelho funciona. Mas precisa de quê? De crer. Então, olha para você ver. O poder do evangelho. Sim, eles pregaram com muita ousadia. Pregaram de tal modo, ensinando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente provando pelas escrituras da primeira aliança, os 39 livros da primeira aliança, de Gênesis, terminando em Malaquias, e eles mostrando pela palavra, e aí creram de tal maneira, judeus e gregos, que são gentios, podemos assim dizer, e é. Então, o evangelho funciona. Ponto 1. O evangelho é o poder de Deus, funciona.
mas funciona na vida de quem crê. É possível a pessoa ficar na igreja a vida inteira e continuar não crendo e não recebendo basicamente nada. E o Senhor voltar e ele também ficar. Mas ele não estava na igreja? Ele estava na igreja, na congregação, mas não era igreja. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra muito diferente. Viu? Ouvir o evangelho e não dar atenção para o evangelho, guarida para o evangelho no coração e arrepender, é melhor do que ficar ouvindo qualquer outras coisas, sim ou não? Porque a qualquer momento o Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas o ideal é nós ouvirmos e crermos, porque aí o poder de Deus entra em ação. Versículo número 2. Olha que coisa triste. Mas os judeus incrédulos, quer dizer então que no povo de Deus, chamado povo de Deus, tinha incrédulos. Está escrito aqui. E é verdade. Os judeus incrédulos, olha o que aconteceu. Incitaram, ou seja, incitar, irritaram as multidões de tal forma para perseguirem os irmãos que estavam pregando o evangelho. Coisa triste, né? Você pregando o evangelho, os milagres acontecendo, as bênçãos acontecendo, os prodígios, as maravilhas acontecendo. Aí o diabo usa a pessoa dentro da igreja, podemos assim dizer, porque os judeus era povo de Deus ou não? Para você ter uma ideia, judeus aqui tinha que ser da tribo de Judá, porque senão era israelita. Quando diz judeus, tinha que ser da Judéia e da tribo de Judá, aonde tomaram esse nome, judeus. Ou Judéia. Dorme com um barulho desse, né? Pois é. Mas tinha judeus incrédulos, que estava preso na religião, que não queria transformação, queria viver daquela forma que eles aprenderam. Vieram um novo ensinamento, a nova doutrina dos apóstolos, seguidores do Senhor Jesus, que tinha recebido ordem de receberia o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No primeiro versículo, creram judeus e gregos, mas aqui judeus, que era povo de Deus, incitaram uma multidão para ir contra os discípulos, ou seja, povo de Deus liderando um motim de gentios para proibir a pregação do evangelho. Sabia que em muitos lugares pessoas que se diz povo de Deus são os primeiros a levantar contra os cristãos genuínos, os crentes, os protestantes, como queiram. Hoje está muito banalizado, porque hoje tem um negócio de gospel, não sei mais o quê, hein? Ou evangélicos, né? Mas antigamente era protestante, crentes em Jesus, o nosso Senhor. Acredita se quiser. E quem que é responsável por isso, pastor? O diabo com seus demônios. Porque pega a pessoa fraca na fé, deixa o diabo usar, e em vez de ser parceiros, se torna adversário. Que coisa feia, né? Adversários do evangelho, os judeus. Já parou para pensar que negócio desagradável? Pois é, mas está aqui, viu? Está aqui. E é verdade, viu? Infelizmente. Versículo número 3. Vamos continuar. Vamos aqui no versículo número 3, que tem uma mensagem bonita para mim e para você aqui. Ó. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Irmãos, irmãs, diante de tal oposição, devemos ter coragem, ousadia, é intrepidez, é coragem, é crer, é não ter medo, é ser pessoas destemido. Não importa
a careta do diabo, não importa a careta dos homens, mas importa a pregação do evangelho, porque o evangelho funciona. Detiveram-se, pois, ali e pregaram com ousadia, sem medo, sem temor, de tal modo, tá aqui, ó, de tal modo, com ousadia acerca de quem? Do Senhor. Qual Senhor? O Senhor Jesus Cristo. E qual foi o resultado? O evangelho é o poder de Deus. O poder do evangelho. Acredita que o evangelho funciona. Se não tem funcionado para você, para sua casa e para os seus, ó crente, porque você é tão crente de meia tigela, viu? Aquele ditado popular bem chulo, meia tigela. Hoje crê, amanhã não crê. Hoje é, amanhã não é. Hoje é campeão, amanhã um fracassado, um derrotado. Para com isso, deixa disso. Hoje é forte, amanhã tá igual galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Galinha da Angola só para comer. Um dia desse, a minha esposa estava vendo aí um programa e falou: rapaz, que carne bonita, viu? Será que nós encontramos para comprar? Falei: nesses mercados central aí, na hora que tiver tudo direitinho, vamos comprar uma galinha da Angola, que é aquela galinha que tem um chifrinho na cabeça, e aí por diante, toda pintadinha, e aí nós vamos comprar. Falei: cara, tem uma carne muito gostosa, eu já comi, porque eu nasci na roça e vivi na roça até os 18 anos, então eu sei muito bem o que eu estou falando. Então, meus queridos irmãos, pessoal, hoje, ô campeão, como é que tá? Só vitória, viu? Tô forte, ó. Tô expulsando demônio de costas. Amanhã você encontra o campeão. E aí, campeão, como é que tá? Ó, rapaz, tô na fraqueza danada, viu? O negócio tá ruim. O inimigo tá furioso comigo, que não sei mais o que. Por acaso, algum dia o inimigo não teve furioso com você, não? Se não teve furioso com você, é porque você está fazendo o jogo dele, né? Porque quem não faz o jogo dele é adversário dele. Adversário dele, o que vai acontecer? Ele vai estar furioso com aquele que é adversário dele, sim ou não? Algum dia ele foi amigo de Jesus? Não foi. Ele foi amigo dos apóstolos algum dia? Não foi. Sempre foi adversário, sempre foi. E o apóstolo Paulo chega a dizer em Tessalonicenses que queria ir pregar o evangelho, queria ir visitar os irmãos, mas o diabo se opôs. Se o diabo se opôs a Paulo, não vai se opor a mim e a você, meu amigo, minha amiga. Meu irmão, minha irmã, com certeza que sim, mas seja forte e corajoso. O que o Senhor diz? De uma maneira especial, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ao diabo nós devemos o quê? Resistir. Qual será o resultado? Ele fugirá de nós. Tiago 4,7. Está lá bem explícito, para mim e para você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeita, pois, ao evangelho pregado. E resiste o diabo com seus enganos, com as suas mentiras, com o seu sofisma, que às vezes é meias verdades. Resiste, que ele vai fugir de você, no nome de Jesus. Vai fugir de mim também, porque é assim que funciona. Então, dando continuidade à pregação, o qual, agora é o Senhor Jesus, ó, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos, ou seja, a mão dos apóstolos, se fizesse sinais e prodígios. Os apóstolos pregavam o evangelho, os demônios manifestavam, eles expulsavam os demônios no poder do evangelho, eles oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados de uma forma milagrosa, instantaneamente, miraculosa. Você sabe por quê? O evangelho é o poder de Deus. O poder do evangelho. O evangelho funciona. Só não funciona onde a pessoa não crê, não tem fé. Onde o evangelho não é pregado, né? Porque se ele for pregado e eu e você crê, ele funciona. Você vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Eu estou chegando lá, porque certamente eu vou me ater lá um tiquinho e nós vamos terminar a nossa mensagem ali. Mas então, meus irmãos, então, minhas irmãs, olha para você ver. Ponto 1. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho funciona, viu? Ponto 2. O inimigo usa as pessoas, judeus,
para fazer um motim, para fazer uma divisão, para fazer uma contenda, para fazer uma discórdia. Levantaram, incitaram, falando mentira, falando inverdades. E os gentios levantaram contra os discípulos. Ponto 3. Eles tiveram que pregar com muita ousadia. Ousadia é empreender verdadeiramente coragem, determinação, sem medo, sem temor, confiando que aquele que chamou é fiel também para nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal. Você crê? Se você crê, verás a glória do Senhor, porque o evangelho é o poder de Deus. O poder do evangelho em funcionamento na vida daqueles que crê de uma maneira extraordinária. Ponto 4. O Senhor, quando eu e você crê, quando nós pregamos com ousadia, sem temor, sem medo, pregamos o evangelho genuíno, ou pregando o evangelho genuíno, o evangelho do reino, o evangelho que o poder de Deus coopera comigo e com você, o Senhor deu testemunho da sua graça, levando as pessoas à conversão, levando as pessoas à reconciliação pela pessoa do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e permitiu que, pela mão dos discípulos, dos apóstolos Barnabé e Paulo e Barnabé, se fizesse sinais e maravilhas e prodígios extraordinários. Esses prodígios extraordinários certamente era orar por uma pessoa com o braço ressequido, voltava o movimento, voltava tudo, músculo, nervo, tendões, e aí por diante. A pele esticava, a carne crescia novamente, porque o que está ressequido, você sabe que está minguado, né? Está menor. Mas voltava tudo normal, prodígios. Maravilhas. Lugar que não tinha olho, sai olho. Não tinha orelha, sai orelha. Não tinha braço, sai braço. Ressuscitar mortos, maravilhas. Maravilha extraordinária. Mas aqui é sinais. Sinais é milagres. Extraordinário. Expulsão dos demônios. Quando os demônios são expulsos, às vezes a pessoa é curada imediatamente, porque às vezes é o diabo que está ali prendendo algum órgão das pessoas. Nós devemos fluir no poder do evangelho, crer no evangelho, pregar, ensinar, mas também fazer a obra de Deus. Isso é muito importante, isso é muito maravilhoso, isso é muito especial. No nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Depois disso aqui, irmãos, olha o ponto 5 aqui, ó. Que coisa triste. Olha o versículo número 4. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns era pelos judeus e outro era pelos discípulos. Olha para você ver que coisa triste. Outro era pelos apóstolos. Quem que é que foi o causador dessa divisão? Desse partidarismo aonde os irmãos estavam pregando esse evangelho. Certamente, meus irmãos, certamente, minhas irmãs, não foi outro senão o adversário, que aproveita de alguns que estão fracos na fé, começa a usar a boca de cada um, de pessoas, até mesmo que está na igreja e que não está sendo igreja verdadeiramente. E aí começa a falar, a boca miúda, levantando divisão, contenda, discórdia, falando da vida alheia, falando da vida do irmão, e aí por diante, aí por diante. É pessoa que está fraco na fé, está sendo usado pelo diabo, aí começa aquele partidarismo dentro da igreja. Esse grupo de louvor toca melhor do que o outro grupo. Esse pregador prega melhor do que o outro. Eu prefiro fulano de tal do que Bertano. Que coisa feia, né?
Que coisa triste. Isso não é evangelho, não, viu? Isso é partidarismo. É o mesmo que partido político. É partidarismo. Não. Divisão. Não pode ter isso aqui. Versículo número 4 tem isso aqui. E dividiu-se. O que é a palavra dividiu? É uma divisão. Um seguiu um grupo, outro seguiu outro. Fala para você ver. Uns eram pelos judeus. Quais judeus? Aqueles incrédulos, menino. Ô, menina, menino. Ô, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga. É, presta atenção. Pelos judeus incrédulos. Uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. Não devia ser nem pelos judeus e nem pelos apóstolos, né? Devia ser por Jesus, o nosso Senhor. Mas ainda pelos apóstolos ainda passa, porque os apóstolos eram pregadores da palavra, vivia a palavra, ensinava a palavra, estava ali com a missão de pregar, curar, libertar e aí por diante. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, a posição dos apóstolos. Mas isso aqui, ó, que reprovação, que coisa triste. Isso aqui merece aplauso? Não. Isso aqui merece repreensão. Porque, olha para você ver, uns é pelos judeus e outros era pelos apóstolos. Partidarismo. E o que aconteceu? Depois de um partidarismo desse, não tinha que ter outra coisa senão o versículo número 5, né? E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais. Ah, quer dizer então que tinha uma liderança religiosa ali, uma liderança político-religiosa, principais aqui, ó. É, pessoa de classe, sim, pessoa com autoridade. Olha lá para você ver. Para os insultarem e apedrejarem. Oh, que coisa triste. Aí você sabe o que aconteceu? Os irmãos, sabendo, o Espírito Santo revelou, o Senhor falou para eles, é momento, às vezes, irmãos, há momento que precisamos fugir, tá bom? Fugir do mal e da aparência do mal. Aqui era o mal mesmo. Aí fugiram, foram para Listra, para Derbe, cidade da Licoânia, e para as províncias circunvizinhas. E ali fizeram o quê? Foram expulsos de uma cidade. Vão parar de pregar o evangelho, porque não tem jeito. Parece que pregar o evangelho só vai trazer problema para nós, briga, contenda, escolha, desavença, o povo está querendo nos apedrejar, o povo está querendo nos matar, poucas pessoas estão dando de mão para nós e aí por diante. Não, irmãos, não, irmãs, nós não podemos ser covardes, não podemos acovardar. O Senhor nos confiou a pregação do evangelho do reino, o evangelho da graça e da verdade. Deixe de ser medroso, deixe de ser medrosa, minha irmã, deixe de ser medroso, meu irmão. Seja forte, seja corajoso. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, Joel 3,10, diga ao fraco, eu sou forte. Deixe de ser medroso, de ser medrosa. Fica com medo de um monte de coisa. Uma folha de árvore cai, perde você uma folha seca, aí você assusta. Para de ser medroso, para de ser medrosa. Seja forte, seja corajoso. O Senhor conta com os fortes. O Senhor conta com aqueles destemidos, com aqueles ousados, que fluem no poder do Evangelho, no poder de Cristo. Crê verdadeiramente que o Senhor nos deu o poder de pisar serpente e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada nos fará dano algum. Isso é Lucas 10:19. Então nós temos que acreditar nisso, crer, ou então, como se diz, jogar a toalha, né? Mas jogar a toalha não é solução, não, meus irmãos. Às vezes, o momento de fugir é. Porque aqui, ó, o que está escrito aqui? Ó? O que está escrito aqui? Olha, e sabendo eles, versículo 6, fugiram para Listra, para Derbe, cidade da Licoânia. Mas e aí? Chegaram lá, fizeram o quê? Foram dormir, foram comer churrasco, foram ficar dentro de casa, presos dentro de casa durante 6 meses sem sair para lugar nenhum. Está até parecendo alguns no meio desse isolamento, desse distanciamento social mentiroso, dessa pandemia que infelizmente é verdadeira, mas isolamento social, distanciamento social, isso é mentiroso, tá bom? Isso é mentiroso, viu? Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Para com isso, deixa disso. Então, para. Seja forte, seja corajoso. Temos que ser ousado, meu irmão. Tem que ser ousado, minha irmã. É. Os irmãos tiveram que fugir. Eles não ficaram escondidos, não, tá bom? Eles deram a cara para bater. Você sabe por quê?
porque eles tinham certeza que foram chamados. Quando eu e você temos certeza que nós somos chamados, quando eu e você temos certeza que congregar é importante, não importa o problema, a dificuldade, a luta, nós vamos fazer isso. Acredita se quiser, viu? Eu não estou pregando aqui só para a comunidade cristã Pão de Deus, não. Eu sei que vão ver, mas não é só você, não. Não é só você, não. Não. Estou pregando aqui. A mensagem vai ficar no YouTube. Se o senhor dirigir 200 pessoas, ou 100 mil pessoas, ou uma pessoa para ver, que seja para uma pessoa, no nome de Jesus. Mas é isso aqui, ó. Tiveram que fugir, mas fugiram. Ou seja, e fizeram o quê? Não, ficar trancafiado. Hein? Ou fazia tudo, trabalhava, não é verdade? Ia no supermercado, ia na farmácia, ia na padaria, ia no sacolão, tá tudo certo. Tem que fazer isso mesmo, trabalhar, ir no sacolão, na padaria, na farmácia, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso não. Se for necessário ir no hospital, eu tive que ir, não eu para cuidar de mim, mas numa situação de família, eu tive que ir nada mais, nada menos de 4 vezes seguida. E passar até 6, 7 horas dentro do hospital, que a situação não era boa, não. Começou em UPA e depois foi para o hospital mesmo, e eu tive que ficar lá. Eu tenho 62 anos de idade, mas nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará a minha tempo, porque eu não estava lá de brincadeira, eu estava lá por necessidade. Quando nós estamos por necessidade, por fé, o Senhor nos honra. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, tá tudo certo, viu? Você fazer tudo que eu falei, trabalhar, supermercado, farmácia, padaria, sacolão, tá tudo certo. E por que não, então, vir até a congregação, aonde você congrega, para você congregar? Tem alguma coisa errada aí, viu? Pensa sobre isso, porque tem, viu? Será que é só na igreja que poderá ter um problema? E nos outros lugares não poderá ter, não? Hã? Só na igreja que poderá ter problema. Ser contaminado só na igreja. Para com isso, deixa disso, ô criança. Isso não é assim, não, viu? Não é assim, não. Não é assim. Isso não funciona assim. Dando continuidade. E ali pregaram o evangelho. E estava sentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo, desde o ventre. Olha, coxo, desde o seu nascimento. Significa que é desde o ventre ou na hora do parto aconteceu alguma coisa com ele. Mas penso eu que deve ter sido uma má formação. Não é possível que a parteira fez com que os pés desse rapaz, desse menino, se tornassem coxo para ajudar no parto. Não pode, não acredito. Talvez seja uma má formação. A Bíblia não diz que desde o ventre, mas está dizendo que ou seja, desde o seu nascimento. Mas pode ser desde o ventre, que é o que é mais aceito, pelo menos na minha ótica aqui. O qual nunca tinha andado. Mas eles estavam pregando o evangelho. Presta atenção nisso, é importante. Olha o versículo de número 9. Este ouviu falar Paulo, ou a mesma coisa. Este ouviu Paulo falar, ou seja, ouviu o quê? O evangelho, a pregação do evangelho do reino, a pregação do evangelho do reino e da graça de Deus. E o Senhor cooperando com os pregadores, com sinais, com milagres, com maravilhas que os seguiam, para quem cria. E aquele rapaz começou a prestar atenção. O poder do evangelho. Quando nós prestamos atenção na pregação, nós vamos receber vitória, bênção e milagres extraordinários. Coisas extraordinárias, fenomenal. E aí, olha para você ver. Este ouviu falar Paulo. Agora, olha a reação de Paulo. Que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Olha, todos que viam esse rapaz, viam um homem deficiente, com necessidade especial, com problema que nunca tinha andado desde o seu nascimento. Nunca tinha andado. Em outras palavras, via um homem, podemos assim dizer, com temor e tremor,
inválido, ainda que pessoa com necessidade especial, não é inválido. Eu não estou dizendo isso. Eu estou usando uma força de expressão para dizer que alguém naqueles dias, há 2000 anos atrás, poderia ver aquele homem como um peso, como uma pessoa, só vê uma deficiência, uma pessoa aleijada que não andava e aí por diante. Vendo, podia ver isso. Todo mundo podia ver isso. Mas Paulo viu naquele rapaz o quê? Fé. Porque quando nós pregamos o evangelho e as pessoas dão crédito ao evangelho, a pior coisa que pode acontecer para um pregador e para uma plateia de ouvintes é o pregador suar a camisa de pregar e os ouvintes ficar mais ou menos sem dar atenção, alheio ao que está sendo dito. Não vai acontecer absolutamente nada, porque não creem na pregação da palavra. Estão alheio ao que está sendo dito. Mas esse homem estava atento ao que Paulo estava dizendo. E a pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quem escreveu? Paulo. Então, ele prestando atenção, dando atenção, certamente ao que Paulo estava falando. Aí, meus irmãos, quando nós damos atenção à pregação da palavra, a fé surge. E Paulo viu a fé, mas aí a fé não é uma coisa interna, lá no coração, mas o brilho, a atenção daquele homem foi tanta pela pregação do evangelho, talvez o derramar de lágrimas daquele rapaz foi tanto, uma mudança de fisionomia ou de atitude daquele homem que nunca tinha andado. Se nunca tinha andado, ele deveria estar deitado ou, no máximo, assentado. Nunca andou. Então, significa que tinha duas posições para ele. Deitado propriamente dito, ou então assentado apenas. Mas Paulo viu nele o quê? Fé. O Espírito Santo viu fé naquele homem e mostrou para Paulo. Aí Paulo o que fez? Qual foi a reação de Paulo? Versículo de número 10. Olha que coisa bonita. Disse em alta voz: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Paulo não falou. Fechei a Bíblia aqui, ó. Fechei, ó. Bíblia Sagrada. Fechei. Paulo não falou, em nome de Jesus, levanta e anda. Paulo sabia que estava pregando o evangelho do reino, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo sabia que quando o evangelho é pregado, genuíno, o Senhor coopera com os pregadores que pregam e que crê, e que são ousados para orar, para repreender os demônios, para mandar embora enfermidade e aí por diante. Pois não é que Paulo não falou o nome de Jesus, não. Mas ele sabia que estava pregando quem? O nome de Jesus. Falou em alta voz: levanta-te direito sobre os seus pés. E aquele rapaz que nunca tinha andado levantou e começou a andar, e foi uma benção muito grande. Ainda que no decorrer do texto não teve benção, não, porque queriam certamente sacrificar a Paulo e Barnabé, chamando de Mercúrio, outro de Júpiter, que são uns demônios aí daquela região e aí por diante, mentirosos e aí por diante, sabe? Mentirosos. E Paulo rasgou as vestes e aí por diante. Mas resultado de tudo isso, Paulo acabou sendo apedrejado. Há momento, meu irmão, que nós pregamos com ousadia, fazemos aquilo que o Senhor manda, mas às vezes não são bem recebidos pelo homem, não, viu? De repente que tudo que eu falei aqui nessa noite, nesses 35, 40 minutos que eu estou pregando, estou terminando, de repente você só guardou aquela parte que eu falei. Você trabalha, vai no supermercado, você vai no açougue, vai na farmácia, vai no sacolão, está tudo certo, não tem nada de errado com isso não. Mas ali você não tem medo nenhum de contaminar.
Aí no culto presencial, na igreja, tem medo. Ah, que coisa esquisita, né? Quer dizer, então, que a igreja é pior do que esses lugares? Ou na igreja só tem pessoa contaminada? De repente você só vai guardar isso. Mas se você guardar, eu fico muito triste por causa disso. Porque eu não falei só isso aqui, não. Eu falei muito mais outras coisas. Então, o evangelho é o poder de Deus. O poder do evangelho. E Paulo mandou o homem levantar e andar. E certamente, no poder do evangelho, ele levantou e andou. Que nesse dia, que você possa levantar e andar no poder do evangelho, no nome de Jesus. Pai de amor, sobre a tua palavra pregada. Confirma a tua palavra com sinais, com milagres, com maravilhas. Que os demônios sejam expulsos, que os enfermos sejam curados das suas moléstias. Aqueles que estão enfermos na fé, Senhor, que também sejam libertos, curados, fortalecidos e vivificados no teu poder. Confirma, Senhor, a palavra pregada, com milagres, com prodígios, com sinais, com maravilhas, com bênçãos e com vitórias. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu oro e a todos eu abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz. Que Deus em Cristo muitos abençoe, os guarde, os proteja e os livra do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva aqui no canal do YouTube, aciona o sininho para que sempre que tiver mensagem nova, o YouTube envie até a você uma notificação e você vai desfrutar do poder do Evangelho quando você crê de uma maneira extraordinária. Se você gostou, dá um like ali de joinha. Se você, certamente, ali nos comentários, quer agregar ali nos comentários, um glória a Deus, um aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica à vontade, porque a alegria para nós, a glória para o Senhor. Terça-feira, às 20 horas, retornarei, se for da vontade do Senhor, e se o Senhor permitir, e eu creio que vai permitir, com a live, às 20 horas. Que Deus abençoe, graça e paz.